Olá meus caros, aqui é o Corvo. Berserk, a masterpiece do mangaka Kentaro Miura, não apenas é uma das obras gráficas mais notórias do Japão, mas também das mais macabras e explícitas. O cenário medieval é banhado por conceitos inspirados por clássicos da literatura de horror ocidental e também pelos eventos mais indignos da história da humanidade. Em Berserk, difícil definirmos o que é mais abominável. Se é o aspecto fictício e sobrenatural contido nesta dark fantasy, ou os elementos da cultura da barbárie manifestos nas milhares de ilustrações que Miura criou durante a vida, que muitas vezes nos lembram amargamente dos genocídios que os humanos são capazes e coisas muito piores que monstros e entidades diabólicas da mitologia. De maneira muito interessante, Miura retrata seus antagonistas como seres cuja gênese reside em todos os pensamentos e sentimentos negativos, atos de crueldade praticados ao longo da história, que astralmente e depois materialmente serviram de substrato para seu renascimento como abominações por meio de uma estrutura consciente que o autor denominou como Aku no Aideia, ideia do mal, que por sua vez se traduz como o englobante de tudo o que o homem negativamente produz, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Suran, mais conhecida como Islan, no Ocidente, é uma das 5 entidades resultantes neste artesanato de carne e espírito promovido pela ideia do mal. Neste seleto grupo de abominações de poder incomensurável, conhecidos como a mão de Deus, capazes de alterar a realidade nas esporádicas manifestações no plano material, Suran é a única de aspecto feminino, embora gênero não seja mais algo tão importante assim para criaturas tão flageladas e que, antropomorficamente, são o símbolo das expressões máximas deste flagelo. Suran, assim como os demais, foi obviamente inspirada na obra de Clive Barker, The Hellbound Heart. A semelhança com os cenobitas do escritor inglês não são mera coincidência, tanto do ponto de vista estético quanto do mental. As noções de dor, prazer, bem e mal destes anjos, entre aspas, foram patologicamente distorcidas seguindo uma linha conceitual muito semelhante à de Barker. E selecionei Suran para este podcast não por acaso, mas por ela ser a mais acessível e desenvolvida por Miura depois de Griffith, ou Fento, como ficou conhecido após sua conversão pela ideia do mal. De maneira geral, as manifestações dos demais foram muito raras e pontuais no decorrer do mangá, o que deu a eles uma aura de mistério e esclareceu muito pouco suas motivações individuais. Embora o objetivo coletivo tenha sido, desde sempre, abandonar o mundo astral e se manifestar integralmente no mundo material, um objetivo alcançado por eles de fato nos volumes mais tardios da obra. Miura, agora falecido, não teve muita preocupação em apresentar aos leitores as origens e vidas humanas pregressas dessas criaturas. Dito isso, é fato que Suran, em especial, se manifestou vezes suficientes na obra para que pudéssemos elaborar um conceito sobre ela. Sabemos, por exemplo, que ela é alguém muito mais presente na vida dos humanos do que se podia supor. O mundo de Berserk é trágico, desesperançoso, injusto, cruel e tais elementos do ponto de vista antropológico conduz uma grande massa de desesperados em direção ao culto de seres divinos, fato que Suran se aproveita de bom grado, visto que é justamente esta expressão dos sentimentos humanos que deu origem a seres como ela, como mencionei anteriormente. Naquilo que Berserk oferece em termos de fome, guerra e outros flagelos da vida, Suran soube como drenar a energia e a forma pensamento humana para seu próprio proveito. O mal que os homens fazem a si mesmos foi útil para que ela pudesse oferecer subterfúgios de prazer carnal, coisa rara para as legiões de miseráveis do mundo de Berserk.
o leitor perceberá que este demônio fêmea, ao contrário dos demais membros da Mão de Deus, recebeu propositalmente um tratamento estético muito mais minimalista de Kentaro Miura. Diferente dos demais, sua forma não foi feita com o intuito de gerar repulsa, mas sim atração. O couro negro usado em seu corpete é bastante semelhante ao estilo de Hellraiser, mas enquanto nos demais ele é visto na maior parte de sua constituição, como também é nos Cenobitas de Clive Barker, em Suran é ao contrário. O corpete é a única coisa que ela realmente veste, no que Miura, então, dá maior destaque às suas formas femininas, como seios, glúteos e genitais. A forma de Suran é idealizada, muito semelhante ao conceito de súcubo encontrado na literatura ocidental, traço que é ainda mais reforçado pelas asas de chiróptero que possui, ou seja, de morcego. Em última instância, Suran é um símbolo profano da luxúria do mesmo modo que uma súcubo tradicional, mas com algumas particularidades e nuances comportamentais que, de certo modo, a tornam distinta de um demônio fêmea típico. Se Suran fosse comparada a súcubo, sem dúvida ela seria a deusa delas. Embora seja esperado que a sedução, enganação e manipulação fossem seus artifícios principais, o poder e status de Suran é tão absurdo, e além de qualquer resistência humana, que a criatura já não se importa tanto com estas estratégias de entorpecimento do juízo, coisa que Ubik, outro membro da Mão de Deus, tem mais preferência. Pelo menos não até encontrar um humano com real potencial para resisti-la, como acontece com o protagonista Guts, o que só a deixa mais interessada e excitada por ele, nos dois sentidos. Um demônio é sempre um demônio, e por mais que Suran ofereça o prazer extremo da súcubo tradicional, seu conceito é infinitamente mais perturbador em virtude dos poderes que a ela foram concedidos pela ideia do mal. Dentre as massas pobres, famintas e desesperançosas de Berserk, que buscam no seu culto a completa desinibição dos prazeres carnais, o que se pode constatar, por exemplo, nas orgias praticadas por aqueles que a nomearam como deusa da chama, podemos encontrar concomitantemente atos de canibalismo com requintes absurdos de crueldade, feitos explicitamente e cultuados com o mesmo fervor. É neste sentido que Kentaro Miura aproxima o conceito tradicional da súcubo de uma faceta mais próxima dos cenobitas de Hellraiser. A enganação e manipulação, embora também sejam elementos presentes, não são usadas por Suran com tanto ímpeto como vemos em Ubik. Ela, como a princesa prostituta do mar uterino, revela que não é meramente a entidade máxima da luxúria no mundo de Berserk, mas uma luxúria perversamente sadomasoquista. Como os cenobitas de Clive Barker, a libido de Suran é manifesta em expressões extremas de dor e prazer, e ela literalmente tem orgasmos com ambas as coisas, estejam elas separadas ou conjuntamente. Exemplos disso não faltaram no mangá. Durante o eclipse, o estupro de Casca por Griffith, diante dos olhos de um Guts completamente enfurecido, obrigado cruelmente a assistir tudo, fez com que Suran fosse às lágrimas, mas não por tristeza, e sim satisfação, o que é medonho, maligno e muito assustador. Suran vai ao êxtase com a dor de Casca, o prazer de Griffith e o ódio de Guts, este conjunto de elementos numa mesma bárbara cena a qual ela se refere como sendo linda. Outro exemplo pôde ser visto durante os eventos do Clip-Off, onde surpreendentemente Suran se manifesta novamente, moldando seu corpo com as vísceras dos Trolls que haviam sido estraçalhados por Guts. Desde o eclipse, Suran desenvolveu uma atração obsessiva por ele, pelo modo como o mesmo confrontou os membros da Mão de Deus. Suran admira sua resistência, sua fortaleza e principalmente o ódio bestial que o personagem desenvolveu, que o leva a realizar feitos impensáveis para um humano normal. E é justamente este ódio o que dá nome ao mangá. Suran tem um fascínio lascivo por Guts,
e esta é a principal razão para suas aparições em algumas oportunidades, tornando-a assim um membro da mão de Deus mais presente no mundo material depois de Griffith. Suran goza com a persistência de Guts, seu ímpeto inabalável que visa destruir a todos eles, especialmente Griffith. E dentre as características mais sobressalentes do protagonista, a que mais interessa a Suran é justamente este ódio incontido, que o tornou capaz de destruir vários dos apóstolos da mão de Deus e revela ao mesmo tempo a enorme escuridão que habita o personagem. Suran é cada vez mais atraída por essa escuridão, demonstrando enorme prazer em situações como a que aconteceu no Qliphoth, onde Guts a trespassa com a sua gigantesca espada e Suran demonstra atingir um profundo orgasmo com isso. Se o leitor não percebeu, há uma simbologia fálica na cena em questão, selada pelo beijo que Suran, mesmo empalada, deu nos lábios de Guts em agradecimento. Berserk é um mangá bastante interessante por explicitar que seus principais antagonistas, embora tenham um objetivo em comum, não nutrem entre si necessariamente um senso de autopreservação, o que, obviamente, faz de Suran alguém que não dá a mínima se Griffith será afetado diretamente por Guts. A lascívia e a atração da personagem pelo espadachim negro a fez tentá-lo a aceitar um Behelith e se transformar nesta coisa repugnante que são seus apóstolos. Falando de maneira hipotética, Suran passa a sensação de que sentiria muito prazer em assistir Guts eliminando Griffith da mesma forma que assistiu o grande vilão e antagonista do mangá violando Casca. Em tese, esta é a essência de Suran, o sentido de sua existência, aquilo que ela elicia nos humanos e ao mesmo tempo seu alimento por meio dos atos dos mesmos. Como um ser diabólico que pode conceber todo o design da causalidade, embora a mesma não seja totalmente onisciente, já que não conseguiu antever que Guts sobreviveria ao eclipse, podemos cogitar que Suran certamente tem ciência de grande parte dos acontecimentos futuros de Berserk, que agora, com a morte de Kentaro Miura, jamais saberemos. De todo modo, esta quase onisciência, decorada com todos os adjetivos descritos ao longo da minha fala, sintetizam muito bem que tipo de criatura é Suran e algumas das razões para que Kentaro Miura tenha dado tanta ênfase nela no decorrer da obra. Berserk era um mangá completamente inadequado para menores, nos seus primeiros arcos, e é fato que Miura o deixou bem mais acessível com o passar das décadas, talvez em virtude da conquista de um grande público, o que significa a possibilidade de mais vendas. De todo modo, independente do que ele fizesse com Suran e a forma como pudesse encerrar a obra, agora para sempre inacabada, os horrores e sensações inomináveis eliciadas por ela ficaram imortalizadas no horror japonês, de um modo que para muitos certamente deve ter sido uma experiência traumática. Por mais que a obra nunca tivesse sido gentil, ela jamais poderia ter preparado o leitor para um inferno orquestrado pela princesa prostituta do mar uterino e seus comparsas. Saudações, Corvides.